Então, Vitória, você pode começar. Já está tudo tranquilo? Então, pessoal, a gente vai deixar ela apresentar e daí no final a gente conversa, tá bom? Então, Vitória, a hora que você quiser. Professora, tá certo o áudio? Tá. Eu tô ouvindo bem. Os demais também? Professora, só uma dúvida. Tem que abrir a câmera ou não precisa? É bom. Pode abrir, só fecha os microfones daí. Ah, que vergonha. Tá. Como eu vou ser o primeiro grupo a apresentar, eu só queria, relembrar a diferença de incompatibilidade dos impedimentos, Que a incompatibilidade tem uma proibição total no exercício da advocacia, já o impedimento só uma proibição parcial. Então, agora eu vou começar explicando, O nosso grupo ficou com o inciso 1 e 2, do artigo 28, que trata só das incompatibilidades. E eu vou começar explicando um pouquinho quais cargos sofrem incompatibilidade segundo o artigo 1 e 2, certo? Então, o artigo 1, ele vai falar dos chefes do Poder Executivo, que seriam o presidente da República, governador e prefeito. E também os chefes do Poder Executivo, que são quem administram as casas legislativas. Um ponto importante nesse inciso 1 é que os senadores, os deputados distritais, federais, estaduais e os vereadores, eles só sofrem impedimentos e não incompatibilidade. Até uma coisa interessante que eu achei um caso na internet de uma deputada, eu vou até pegar ele aqui, uma deputada que ela foi eleita, uma deputada estadual, então até aí ela sofreria só um impedimento, para exercer a advocacia. E ela se tornou integrante da mesa diretora da Assembleia do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado. Com isso, ela se torna, então, incompatível. Então, tem alguns pontinhos que a gente tem que observar bem. Que ela sendo deputada, ela seria só sofreria um impedimento. Mas, como ela se tornou também uma integrante da mesa diretora, da Assembleia Legislativa, ela sofreria daí ela seria incompatível, para o exercício da advocacia. O inciso 2, ele já é ele abrange vários cargos, Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro deles, que sofre a incompatibilidade, que são incompatíveis, são os membros do Poder Judiciário. Todo e qualquer integrante de... Nossa prova. Oi? Estão me ouvindo? Eu acho que estava aberto ali o microfone de alguém, mas eu já fechei. Pode continuar. Se acalmar, que eu tô um pouco nervosa. O inciso 2, ele vai falar de vários cargos que são incompatíveis. Eu vou começar primeiro com o Poder Judiciário, que qualquer integrante de qualquer tribunal que são mencionados, que são relacionados no artigo 92 da Constituição Federal, são incompatíveis. Só que teve uma ação direta de inconstitucionalidade que o STF julgou, que é a 1127-8, onde diz que os juízes eleitorais, eles não estão vedados. Eles podem exercer. Então, eu achei uma coisa bem interessante de colocar nesse tópico. O próximo são os membros do Ministério Público. Qualquer integrante do Ministério Público, sejam eles federais ou estaduais, não podem atuar como advogado. Só que, antes da súmula 2 de 2009, eles entendiam que os membros do Ministério Público que já estavam no cargo antes da promulgação da Constituição Federal de 88, quer ver? Eu vou pegar aqui bem certinho, eles poderiam optar se eles iam ficar, se eles poderiam ou não continuar exercendo. Quer ver? Eles poderiam optar se eles queriam um regime jurídico anterior, que era o artigo 29, parágrafo 3º da Constituição, que o Estatuto da OAB, ele realmente dava amparo, segundo o artigo 83, só que daí, como foi dando muito problema, eles simularam, dizendo que realmente, a partir daquele momento, não teria mais essa escolha. Qualquer integrante não poderia mais participar. Só que então, até eles simularem, até ter esse entendimento que vem até hoje, teve esse pequeno conflito. O próximo tópico que eu vou abranger
são os... Só um minutinho. Que eu fiz tudo por tópico aqui também na apresentação. São os integrantes de tribunais e conselhos de conta. E uma coisa interessante também de se falar nesse tópico é que os auditores que trabalham nesses tribunais também estão impedidos, né? Também estão incompatíveis, desculpa. Também são incompatíveis porque eles podem, em alguma sessão de julgamento, substituir algum ministro. Então, mesmo que eles não façam, né, que eles só sejam os auditores, como eles podem substituir em alguma sessão de julgamento, eles também são vedados do exercício da advocacia. Então, é bem, bem rigoroso. Daí ainda tem os juizados especiais, justiça de paz e os juízes classistas. Daí também tem todos os que exercem função de julgamento, né, que isso ali é o texto da lei mesmo, que fala dos órgãos de deliberação coletiva e da administração pública direta ou indireta. Então, esse artigo, o artigo 28, no inciso 1 e 2, ele abrange muitos cargos, né? E o que uma última coisa para fechar aqui, é que tudo que a gente falou sobre esses cargos, eles, né, e até o que os outros grupos vão falar, é que eles visam uma coisa em comum, que é proteger a imagem, né, e a dignidade, a imparcialidade dos cargos, né, a imagem propriamente da advocacia, né, para continuar sendo imparcial. Então, eu acho que eu tô bem nervosa, não sei se eu vou conseguir. Mas eu acho que era isso. Falei muito rápido também, né? Mas eu acho que era isso. Vocês acharam algum julgado, procuraram algum caso de incompatibilidade nesse sentido, Vitória? Ou os demais do grupo também que estiverem aqui podem ajudar a Vitória. Então, professora, eu coloquei ali, na verdade, mais os casos que eu já tinha visto onde havia um debate, onde ainda precisava que aquele cargo fosse decidido, se ele era incompatível ou não. Não peguei caso assim concreto de, né, que poderia acontecer no futuro. Eu quis mais, tipo, focar no que nem do Ministério Público ali, que eu peguei aquela ação, né, aquela súmula, que realmente alguns poderiam ainda exercer, outros não, então depois foi simulado, então eu fui mais nesse sentido, até talvez deveria ter trazido algum caso concreto posterior, né, a tudo isso, mas... Não lembro de ter visto nada nesse sentido. Daí eu tava vendo esse do caso da deputada, que até eu tava vendo uns probleminhas, sabe? Para mim entender melhor, fiz até alguns exercícios que era dessa deputada, que lá no exercício até falava que se ela fosse uma deputada estadual, ela era incompatível? Não, ela só sofreria um impedimento. Só que depois ela se tornou membro, né, do conselho, né, da mesa diretora da Assembleia Legislativa, então ela se tornava incompatível. Daí eu fui vendo mais nisso para mim poder assimilar. Quando ele era incompatível, quando ele tinha um impedimento nesses casos, porque são bastante, né, o inciso 2 ali abrange muitos cargos, daí eu fui mais nesse aspecto. E ali sobre o juiz eleitoral, por que você acha que ele não entra? Deixa eu pegar aqui para um minutinho. Tranquilo. Se alguém do grupo puder ajudar, pessoal, não precisa ser só ela para falar, tá? Tem mais alguém do teu grupo aqui, Vitória? A Ana, que ela tá voltando da empresa, talvez ela até esteja no ônibus, ela até comentou comigo, talvez. Eu tô aqui. Aí, Ana, lembra alguma coisa sobre o juiz eleitoral? Chegaram a ver alguma coisa? Não quero falar nada. Peraí, professora. Não quero falar nada. Ai, alguém quer falar? Eu tô achando. Então, professora, eu faço parte do grupo da Vitória. Porém, nós temos um problema com a Vitória. Ela gosta de fazer o trabalho e a gente não interfere, né, professora? A gente só acompanha quando ela está fazendo, a gente vai ajudando, mas na hora de apresentar é só a Vitória, professora. Senão depois tá confusão. Ó, Vitória, sobrou para você. Eu tentei te ajudar, viu? Não, peraí que eu tô aqui. Eu já acho aqui onde eu anotei sobre isso. A Marina conseguiu entrar, gente? Eu vi aqui que tem uma mensagem.
Ela não apareceu para mim aqui, não. Se alguém puder ajudar a Marina lá. Aqui eu só coloquei a ação direta de inconstitucionalidade onde julgou, onde determinava, né, que o STF dizia que os juízes eleitorais não se aplicava a vedação. Mas você não lembra de ter visto nada sobre o juiz? Fora, lógico, teve a ação. Eu li sabe, quando você procura a ação, eu li aquele pedacinho só. Não adentrei muito, mas eu anotei. Só que tem muita aba aberta aqui no meu computador. Porque, na verdade, o juiz eleitoral, ele não presta um concurso como os demais juízes, né? Lembro que até comentei na aula com vocês sobre isso. O juiz eleitoral, muitas vezes, é nomeado um advogado para ser o juiz eleitoral, né? Então, ele pode continuar advogando. É por isso que existiu essa ação direta de inconstitucionalidade, porque o advogado, atuando como juiz, pode continuar atuando como advogado. Só que é bem interessante, né, professora? Porque ali no inciso, realmente, ele generaliza muito, né? Sim. Até por isso que aconteceu alguns, né? Teve bastante ressalvas feitas ali, porque eles são bem genéricos, né? Vendo ali o inciso 1 e o 2, tipo, abrange todo mundo. Sim, todos os... Até essa questão do Ministério Público, para eu entender, professor, nossa, foi bem complicado, porque uma hora alguns podiam, alguns não podiam, daí depois do nada podia, daí nossa, teve um entendimento da lei de 2006, depois foi para a súmula, depois ainda teve alguns entendimentos jurisprudenciais depois. É complexo. Mas é um tema interessante. Muito interessante mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais para a Vitória? Sei que ela já está nervosa, né? Mas não precisa, foi muito bem, Vitória, foi muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração sobre o tema? Não? Não, e é muito trabalho, daí a gente faz um, depois a gente volta nesse outro, depois a gente já tá fazendo outro, daí parece que mistura tudo na cabeça. Eu entendo. Mas então tá. Vitória, obrigada, pessoal, gostei da explicação. Eu estou satisfeita. Alguém quer fazer alguma consideração? Amiga, você foi maravilhosa. Parabéns pela apresentação. Nosso trabalho ficou lindo e digno de você, meu amor. Olha lá, viu? Alguém falou mais alguma coisa? Eu, professora Deus, parabéns para a Vitória. Ah, quem que está falando? Carlos. Carlos. Então tá bom. Então vamos passar para o segundo grupo, que é o David que vai apresentar, né? Isso. Então, David, o show é seu agora. Ai, ai. Depois da vitória dá até vergonha, né? Não dê muita asa, professora. Oi? Ah, sai fora. Não dê muita asa, professora, senão vai falar até 10 horas. Ah, então tá bom. Corta o microfone da Jussara, por gentileza. Vou cortar o meu também, pode ir lá. Vamos começar. Então, professora, a gente ficou com o inciso 2 e 3, né? 3 e 4, que ele fala sobre a questão da ética profissional, né? Então, assim, o que eu pude resumir aqui, de todo o nosso trabalho ali, ele é um montante de quase 10 folhas. Então, a gente resumiu um pouquinho para poder passar aqui, para não ficar se enrolando muito na aula. Sobre a ética, a gente falou sobre o código de ética aqui, ele diz que é muito rígido, sobre a questão de comportamento, como é regido e tudo mais. O problema maior é que, às vezes, dependendo aí do escritório, ele não leva em conta, digamos assim, como é a situação do código. E acaba passando por cima das regras. O código ele é bem explícito ali sobre a questão que você tem um escritório de advocacia, você não pode abrir qualquer outro tipo de comércio, ou seja, né, a escritório de advocacia é único e exclusivamente para isso. Então, por exemplo, aqui o que a gente achou de exemplos, tem um exemplo aqui que eles utilizam como questão de fisioterapia. Você não pode ter, por exemplo, um escritório de fisioterapia, um escritório de advocacia com uma clínica de fisioterapia. E isso daí ele está explicadinho aqui. Infelizmente, muitos ainda não compreendem ou fazem, né, de conta que não compreenderam essa situação. Simplesmente por capricho, birra, né? O que a gente colocou aqui em suas áreas profissionais, ele não é vedado de atuar em outras. Como é o exemplo de vocês, professores, né?
Então, vocês podem trabalhar como advogados, né? Vocês podem advogar, e desde que o horário não tenha conflito, vocês podem trabalhar em outras áreas, né? A gente fala vocês, no caso, quem já está inscrito regularmente na UAB. Então, pode ser professor, pode trabalhar, né, em uma universidade, independente do cargo dentro dela. Mas, por outro lado, o que a gente estava procurando bastante aqui, a gente encontrou alguns exemplos, é quando você trabalha, por exemplo, na área pública ou na situação aqui em cargos judiciais. Então, você não pode advogar nessas situações pela questão da tua influência. Então, por exemplo, a gente pegou o exemplo aqui no inciso 2. A vedação da atividade profissional do advogado aos ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. E daí nós temos um exemplo, deixa eu só achar aqui, só um minutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O TJ lá declarou sobre a questão de uma apelação civil, do mandado de segurança administrativo, suspensão do convênio da UAB, de um defensor público, onde ele tinha, digamos assim, essa questão da defensoria e tudo mais, mas, por outro lado, ele queria manter uma empresa. E daí eles, né, digamos assim, o entendimento foi que ele não poderia continuar. Então, ele pediu, né, que ele entrou com um processo para poder continuar e foi indeferido. Então, eles alegaram aqui no artigo 28, a advocacia, ele é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: ocupantes de cargos públicos, né, ou funções de direção dos órgãos de administração, direto ou indiretamente. Tanto, né, na questão aqui que a gente coloca, lá no inciso 4, que ele também, né, abrange aqui a situação dos ocupantes de cargos e funções vinculadas, direta ou indiretamente, ao Poder Judiciário e que exercem notoriais de registro, ou seja, cartórios. Tudo isso, né, ou seja, é pela questão da influência que ele pode exercer dependendo da situação. Então, eles meio que o Código de Ética, ele proíbe, né, digamos assim, que você exerça advocacia e ainda esteja nesse cargo, nessa função. Oi? Você já encerrou? Não, é que travou aqui. Ah, tá. Mas a gente Então, está ouvindo. professora, Estamos ouvindo. agora voltou? É que travou tudo aqui para mim, mas não sei se escutou até onde que parou. Oi? Aqui não travou nada. Nossa, aqui parou a tela. Mas assim, então, como eu estava falando, né? Então, tanto na parte dos órgãos de administração pública, né, indireta ou diretamente, quanto nos órgãos judiciais. Aqui tem outra, que foi uma chefia de governo municipal, um secretariado, que ele também teve essa questão da incompatibilidade de cargos. Então, ele não poderia estar exercendo e ele acabou, digamos assim, furando, né, transgredindo aí essa regra. E também acabou sendo indeferido o pedido dele para continuar com a empresa. E seria isso, a princípio, professor. Resumidamente, né, digamos, o trabalho aí, como eu falei, tem em torno de 10 páginas e foi resumido a isso. E mais casos assim, David, que vocês tenham visto sobre pessoas atuando, advogando, não podendo? Tem bastante, né? Aqui, ó, tenho mais um aqui. Incompatibilidade absoluta do secretário de Assuntos Jurídicos, né? Então, o advogado que exerce o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos não pode advogar, mesmo que em cidade vizinha ou outra comarca, enquanto ocupar o cargo não podendo ser aplicada a regra de exceção prevista, né? Então, assim, do parecer, deixa eu só um minutinho. Aquele corta, só um pouquinho. Esse caso, ele ocorreu em 19 de abril de 2001, né? Então, e foi só a sessão em 16 de outubro de 2008. Demorou. Pra gente, demorou. Eu não sei se é da própria influência que faz com que o processo seja um pouquinho mais moroso, né? Porque daí, se você é um secretário desse âmbito, né, digamos assim, dessa proporção, acaba, querendo ou não, como eu falei, a questão da influência. Então, você vai empurrando com a barriga até onde dá. Porque pelo tempo aqui, vamos dar um exemplo, se fossem 2 mandatos, né,
Ele empurrou até onde deu. Sim. Eu Mas vi tem que vários. vocês juntaram bastante exemplo aqui no trabalho, né? Sim. Aí a gente colocou bastante. É porque, assim, se for fazer em cima só dos incisos, né, ele fica muito enxuto. Então, daí com os exemplos aqui, e está bem especificado os nossos exemplos. Então, Era ele isso que eu ficou bem queria. prático. Era Ele ficou isso que bem eu queria prático. mesmo, que vocês trouxessem os julgados das situações, né, que existem a incompatibilidade e o pessoal, mesmo assim, advoga, não está nem aí, passa por cima da lei. Infelizmente, é como a gente conversava em sala, né? Tem toda a situação, por mais que eles ainda saibam, né, digamos, da regra, saibam que tem que se comportar de uma determinada forma, eles não se comportam. Né? Como foi até o exemplo, não sei se, né, mais para frente alguém vai falar sobre isso, mas a questão da própria propaganda, né? A gente até estava conversando essa questão. Todos sabem que não pode esse tipo de propaganda muito assim, né? Digamos que chame muita atenção. E, infelizmente, muitos deles ainda continuam fazendo. Então, não é questão de você não saber ou de ser leigo. É questão mesmo ali eu acho assim, talvez um pouquinho de arrogância, né? Eu posso e se não gostarem, que venham conversar comigo. Eu acho que um pouco é disso, como foi esse caso que a gente acabou de expor aqui, né? Que pode ver que dá bem certinho o tempo, 2001, 2008, praticamente 2 mandatos. Então, provavelmente foi o tempo que ele ficou lá. E as sentenças disso, o resultado, você deu uma olhada? O que acontece com esse pessoal? Então, esse em específico eu não achei aqui, só um minutinho, professora. Ou de algum outro, não precisa ser nenhum específico, mas assim, o que o juiz decide? Tem alguma punição? Qual é a sanção que alguém recebeu quanto a isso? Só um minutinho. Tranquilo. Ó, falta 10 minutos. Qualquer coisa, se cair, eu abro uma nova reunião, tá? Tá, ok. Professora, você Pode falar. Quem que tá falando comigo? Marina? Conseguiu entrar, Marina? tá me ouvindo? Tá cortando. Tá cortando você. Não, você tá me ouvindo? Não? Não. Eu não tô ouvindo a Marina, vocês estão? Grava meu Parece ouvido. que David, pode falar. Daqui a pouco a gente volta pra Marina. Pode falar, Marina. E tem gente entrando na aula ainda. Marina, você é o grupo 4, né? Tem Não, a você tá Camila antes. Achou alguma coisa, David, para nós? Não, professora. É que, na verdade, eu já estou bem aqui para baixo e também não... Ainda, assim, a questão da decisão ainda não. Só um minutinho. Vamos fazer assim, vamos passar para o grupo da Camila, depois a gente volta para você, David. Se você achar alguma Não, coisa aí. só um pouquinho, professora. Então, ele, na verdade, assim, sobre questão de punição, eu não consegui achar nada concreto aqui dentro do que a gente escreveu. Porém, o que dá a entender, em todos os casos, é que o pedido foi negado justamente por falta, digamos ali, de uma conexão no pedido deles. Então, eles não tiveram uma resposta plausível para que eles tivessem o acolhimento dessa questão. Mas todos os pedidos, a princípio, foram negados. Então, beleza. Tranquilo. A Vitória mandou mensagem ali, Vitória. Pode sim, Vitória, pode complementar lá pelo APA, sem problema. Então, vamos passar para o grupo 3, que é o grupo da Camila. Camila que vai apresentar agora. Camila, temos 7 minutos, Camila. Você acha que em 7 Acho que vai um pouquinho mais, prof. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa e eu abro outra para a gente não interromper no meio do caminho? Então, tá. Então,
Vou encerrar essa aqui, a gente já entra, eu já mando o link da próxima. Obrigada. Obrigado.